Minha gente querida, boa noite, bem-vindos. Paz, amor, alegria e fé, muita fé. Todos estamos precisados. Vamos desenvolver a nossa fé estudando. Então, começamos nossos estudos com uma frase de Meimei, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Sofrimentos vencidos são tijolos de experiência para levantar novas paredes no santuário da esperança. Cada vez que a gente ultrapassa o sofrimento, vence o sofrimento, a gente tem uma nova experiência, um tijolinho de experiência, né? E aí a gente começa a ter a esperança de dias melhores. Esse santuário é a nossa alma, é o nosso coração, em que a gente cultiva a esperança. Bom, vamos para o Livro dos Espíritos. A gente está falando sobre o bem e o mal. E a pergunta de Kardec é bastante interessante. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos. Podemos inferir daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas, de acordo com a lei do progresso. Isso não contraria a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. E Kardec coloca uma nota final de explicação. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, e aí resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. E aí a gente chega à conclusão de que nem tudo é necessidade, né? Porque tem coisa que a gente, por causa da posição social, por causa do lugar que a gente vive, por causa do tempo, a gente acredita que é necessidade, mas não é uma necessidade real. São necessidades criadas por nós mesmos, que se a gente for ver direitinho, não precisa nem um pouco delas. Então, cabe a gente, cabe a nossa razão distinguir o que realmente é necessidade. O que a gente precisa nessa vida, tanto materialmente quanto espiritualmente. E aí, se você pensar que tem algum dinheiro e aí a gente precisa aplicar o dinheiro, tem necessidade de ter um comportamento X ou Y, ou fazer isso ou aquilo, realmente é uma necessidade? É? Depende. Depende da nossa vontade. Vamos então para a Gênese. E hoje a gente termina esse item da anunciação do Consolador nas predições do Evangelho. Ele fala da passagem de João, capítulo 16, versículos 7 a 14, que diz assim:
Digo-lhes a verdade, convém que eu me vá, pois se eu não me for, o Consolador não lhes virá. Eu, porém, me vou e o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. No que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai, e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe neste mundo. Tenho ainda muitas coisas a lhes dizer, mas presentemente não podem suportar. Quando esse Espírito de verdade vier, ele lhes ensinará toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tenha escutado, e lhes anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e o anunciará. E vamos ao finalmente. Dizendo a seus apóstolos, outro virá mais tarde, que lhes ensinará o que agora não posso ensinar, Jesus proclamava a necessidade da reencarnação. Como aqueles homens poderiam aproveitar do ensino mais completo que mais tarde seria ministrado? Como estariam aptos a compreendê-los se não tivessem de viver novamente? Jesus houvera proferido uma coisa inconsequente se, de acordo com a doutrina vulgar, os homens futuros tivessem de ser homens novos, almas saídas do nada por ocasião do nascimento. Admite-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do tempo deles tenham vivido depois, que ainda hoje revivem, e plenamente justificada estará a promessa de Jesus. Tendo-se desenvolvido ao contato do progresso social, a inteligência deles pode presentemente comportar o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus seria ilusória. Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes por meio da descida do Espírito Santo, pode-se responder que o Espírito Santo os inspirou, que lhes desanuviou a inteligência, que desenvolveu neles as aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão. Porém, que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus já ensinara, pois no que deixaram nenhum vestígio se encontra de um ensinamento especial. O Espírito Santo, então, não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao Consolador. A não ser assim, os apóstolos teriam elucidado o que no Evangelho permaneceu obscuro até o dia de hoje e cuja interpretação contraditória deu origem às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos. E a gente agora tem essa noção melhor desse Consolador, que não seria possível antes do advento, né, do Espiritismo. Cabe dizer também que essas diferenças, essas deturpações que aconteceram no cristianismo têm muito a ver com as pessoas, com os interesses pessoais que acontecem em todos os lugares, em todos os tempos, e cada um quer mudar de acordo com o que lhe interessa. Então, quando vem o Espiritismo na codificação de Kardec, que dá uma dimensão mais espiritual, mais de acordo com os ensinos de Jesus, e aprofunda
e dá melhores explicações, a gente tem uma explicação melhor e mais atualizada do Consolador prometido. E assim a gente termina nossas leituras com a trovinha de Boris Freire, do livro Trovas do Mais Além, Na Senda Espiritual. É psicografado por Chico Xavier. Passado, luz que se foi, futuro, visão no ar. Não desanime, agora é o tempo de melhorar. A mensagem é de Emmanuel para a gente fazer a nossa oração. É do livro Correio Fraterno, psicografado por Chico Xavier. Aceite com ânimo firme o roteiro que o Mestre Divino nos oferece. Coração terno, consciência limpa, mente pura, sentimento nobre, conduta reta, atitude valorosa e disposição fraternal. O coração aberto às sugestões do bem aclara a consciência, dilatando-lhe a grandeza. A consciência sem mancha ilumina a mente, renovando-lhe o poder. A mente purificada sublima o sentimento, elevando-lhe as manifestações. O sentimento enobrecido orienta a conduta, mantendo-a nos caminhos retos. A conduta irrepreensível determina a atitude valorosa no desempenho do próprio dever e no trabalho edificante. O gesto louvável conduz à fraternidade, em cujo clima conquistamos a compreensão, o progresso e o mérito. Coração aberto à influência de Jesus para enriquecer a vida, disposição fraternal de servir incessantemente as criaturas para que o amor reine soberano. Eis, meu amigo, em suma, o roteiro que colaborará para o aprimoramento do mundo. Que o Senhor nos abençoe. E com isso te agradecemos, Senhor, nosso Pai, nosso Deus amado, que nos dá todos os caminhos, nos mostra a direção do bem, do amor, da paz. E só te pedimos, Senhor, para que possamos nos manter neste caminho. Pedimos a sua ajuda, trazendo sempre a nossa consciência, a nossa disposição, o nosso trabalho sempre voltado para o bem. Para que nosso sofrimento seja minorado, porque compreendemos o valor do amor, o valor da paz, o valor da fraternidade e do trabalho incessante por todos. E assim, Senhor, com o coração aberto, disposto e iluminado por Ti, Senhor, nós te agradecemos tantas bênçãos, tanto amor, tanta energia que vem de Ti. Te pedimos que abençoe a todos, Senhor,
possamos compreender aqueles que ainda não te encontraram, Senhor, para podermos ajudá-los. Obrigada, meu Deus, que assim seja.